doença, do que é saúde, essas definições da OMS. E, na verdade, acaba sendo mais uma reflexão. Por quê? Primeiro que isso cai muito em concurso. Rapidinho, uma outra coisa. Eu acho que eu tenho o e-mail do representante. Quem é representante? Qual é o seu nome? Quem é? Mas quem tá falando pra você? Vocês são muito doidos, fala. É só você? Levanta a mão quem é o representante. Aqui tem várias pessoas indicando. Você também. Sim. Qual é o seu nome? Kathleen? Jorge. O e-mail que eu tenho é esse daqui. Me confirma. Representante.fisio44@gmail.com. Ótimo. Então, todo o material que eu tiver, eu mando para esse e-mail. Tudo bem? Então, na sequência, eu já mando. Eu vou fazer uma agenda, vou pedir uma gentileza. Eu vou colocar o meu e-mail. Se você puder me mandar um e-mail, vai ser de doido, né? Você manda um e-mail. Você me manda um oi no e-mail, porque eu já só respondo para você. Mas vai facilitar a minha vida, pode ser? Tá. Ótimo. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da disciplina? De uma maneira geral, entre o objetivo mais específico, né? É isso daqui. A gente vai aprender a analisar a situação de saúde das populações, compreender defesa e proteção de saúde e informações sobre o perfil de morbidade e mortalidade. Para quê? Porque dessa forma a gente consegue conhecer os mecanismos de fiscalização e controle da qualidade, discorrer sobre os problemas de saúde pública no Brasil, incluindo os relacionados ao meio ambiente, que interferem no processo saúde-doença, tanto individual como coletivamente. É muito filosófico a descrição desse objetivo. Basicamente é entender qual é a nossa função nesses papéis, principalmente de prevenção, tá? Até porque a disciplina já trata disso, né? Fundamentações de ações preventivas. E é muito importante a gente pensar que quando a gente fala de saúde, a gente sempre pensa no tratamento, né? Dificilmente, hoje em dia nem tanto, quer dizer, não nem tanto, existem muitas campanhas preventivas, vacinações, né? Imunizações, mas a gente acaba pensando muito no tratamento da doença. E não é só isso, saúde, né? Ter saúde é não ficar doente. Para que eu não fique doente, eu tenho que prevenir. E de que forma que eu consigo fazer essa prevenção? E se eu for pensar dentro da parte da fisioterapia, me falem algum acometimento, alguma doença que vocês acham ou saibam que o fisioterapeuta pode tratar. DPOC, AVC, DPOC, o que mais? AVC, o que mais? Fibromialgia, o que mais? Não sei se entra, mas parece infantil. O que seria paralisia infantil? O que você quer dizer com paralisia infantil? Paralisia cerebral. Tentem pensar, que a gente vai usar isso para começar a nossa aula. Então, além disso, a gente tem as competências, né? Já tem esses conhecimentos, vai formar a disciplina que fornece os conhecimentos sobre as ações preventivas e saúde, para construir um espírito crítico sobre os elementos de saúde e analisar ter uma visão mais epidemiológica. E o esclarecimento da história da evolução da doença. Isso também é importante. O nosso conteúdo programático, ele é basicamente dividido por 9 tópicos, né? Vamos pensar assim. Ele se divide em duas partes: medidas de saúde coletiva e
frequência. Sistema de informações em saúde. Então, se você prestar atenção, nesse primeiro momento, a gente vai identificar e entender como que qual é a história da natural da doença, como ela evolui, por quais períodos, por quais fases elas passam e de que forma a gente pode atuar, quais os níveis de prevenção mediante a história natural da doença. A epidemiologia, né, das principais doenças transmissíveis, como se transmite, quais são as portas de entrada, de que forma a gente consegue fazer prevenção dessas doenças transmissíveis, quais os conceitos, o que é uma imunidade, quais tipos de imunidade e as informações em saúde, o sistema mesmo, né? De que forma a gente consegue fazer esse levantamento de dados, essas fontes de dados demográficos, esses registros dos eventos vitais, como são feitos esses registros de nascimentos, óbitos, qual é o fluxo desse processo, o que é a classificação internacional da doença, que eu acho que todo mundo sabe, né, o que é o CID. Hoje em dia, se você vai no médico, precisa de um atestado, você precisa ter um CID para que te comprove que doença que é essa. Hoje, nesse momento, a gente vai falar de CID, porque a gente está falando de doença. Mas nós fisioterapeutas, nós não trataremos a doença em si. A gente vai tratar a deficiência. Isso é diferente, tá? Eu posso ter uma doença, a mesma doença que ela, porém nós temos deficiências diferentes. São deficiências, são lesões de alguma estrutura corporal, de algum órgão, de algum sentido, que cada deficiência vai gerar uma incapacidade para cada pessoa. Exemplo, quando vocês veem pessoas com AVC, todo mundo sabe o que é um AVC, né? Todas as pessoas com AVC são iguais, que vocês já viram ou conhecem? Alguém já conheceu um AVC que não anda e só precisa de cadeira de rodas? E alguém conhece um AVC que anda sem dificuldade ou com dificuldade, mas anda sozinho? Os dois não têm a mesma doença? Os dois tiveram AVC. Mas as incapacidades, as limitações, a funcionalidade de cada um é diferente. Então, eu não trato o AVC que acometeu o cérebro. Eu vou tratar a sequela que esse AVC ocasionou. E aí é onde vem a arte da fisioterapia e todo o conhecimento, a bagagem que vocês vão ter durante esses próximos anos para saber de que forma a gente interfere nesse processo de evolução da funcionalidade, tudo bem? Então, nesse momento, a gente não vai falar tanto da funcionalidade, que é uma outra sigla, uma outra nomenclatura, são outros códigos, que a gente vai falar muito disso enquanto fisioterapeuta. Mas nesse momento a gente vai falar do CID, porque uma carrega a outra, então não tem como a gente pular etapas, tá? Os principais índices e proporções relacionados ao nível de saúde da população e os indicadores de saúde. Então a gente vai ter as aulas expositivas, não garanto que a gente tenha seminário, tá? Porque tem muita gente, não dá tempo, é corrido, mas muito provavelmente a gente vai ter algumas atividades em aula mesmo, fica um pouco mais dinâmica a disciplina. A avaliação pautada nas provas, tá? Eu não sei se eu preciso lembrar que vocês são o primeiro semestre. As nossas provas, já explicaram para vocês como são nossas provas? Sim, não. Tá, vamos falar de novo porque é importante. Vocês são disciplinas de 1h30, né? Não me recordo, acho que são 10 questões, 10 ou 12, mas acho que são 10 questões, 8 dissertativas e 8 objetivas e 2 dissertativas. Não me recordo agora a quantidade, tá, gente? Porque quando a gente dá aula para disciplina de 1h30, é uma quantidade de questão, disciplina de 3 horas, 4 horas e meia, a quantidade aumenta. E aí muda essa proporção, mas basicamente tem uma parte da prova que são perguntas dissertativas e uma boa parte da prova que são perguntas objetivas. E as perguntas objetivas, elas não são o que é CID, A, tal coisa, B, tal coisa, C, não. Afirmativa 1, tal coisa, sabe? 2, 3, aí depois sim, tem A, B, C, D,
A afirmativa 1 e 2 está correta, a afirmativa 2 e 3 está correta. É mais ou menos dessa forma, tá? Só para vocês se familiarizando. Então, pode ter algumas que são mais diretas? Podem, mas também vão ter essas, em grande maioria, desse modelo, porque é um formato da própria instituição, tá? E aí vocês vão se acostumando com o passar do tempo. Aqui a gente tem algumas bibliografias. É bacana, tem uns sites que são da OMS, depois eu vou trazer para vocês, tem muitas informações interessantes lá. Tem esse pacto da ODS, vocês já ouviram falar? Dê uma pesquisada depois, isso está muito em alta, as empresas, as instituições, é um pacto que vai até 2020, mais 2030, 2040, ODS. Joguem no Google, vão aparecer vários conteúdos, acho que acaba sendo um apanhado bem interessante para auxiliar em algumas informações da disciplina. E a bibliografia complementar. Isso daqui eu vou mandar para vocês, tá? Não se preocupem em copiar, porque eu vou mandar junto com o nosso cronograma. Então, nosso cronograma está aqui. Hoje é o primeiro dia, então a gente vai começar a falar um pouquinho aqui sobre a história natural da doença, mas é importante que eu primeiro apresente a disciplina, apresente quais são as nossas estratégias, a nossa forma de aula. As minhas aulas são expositivas, tá? Vocês vão ver que sempre vou ter um slide, vou muito para a lousa, gero muitas conversas, porque eu preciso de dinamismo, senão vocês vão dormir, eu estou aqui em pé falando e, né, a gente não tem muito aprendizado. Então, vocês vão perceber que as nossas aulas são um pouco mais dinâmicas nesse sentido. Hoje a gente vai, vou iniciar essa parte e logo já deixei a continuação dessa aula de hoje na próxima semana e em segmento com o próximo conteúdo. E também, se não der o próximo conteúdo, a gente vai postergando. Então, esse cronograma, o importante é que ele nos dê um norte, mas ele pode sofrer alteração, tá? A gente pode, às vezes, avançar, enfim, modificar alguma estratégia, então ele não é engessado, mas é para vocês terem uma referência do que está acontecendo. E sempre vão ter, todos os professores vão mandar para vocês cronograma, a gente segue cronograma, às vezes altera por alguns motivos. Então aqui, quarta-feira de cinzas, dia 5, você já tem informação? Já tem um calendário acadêmico, não tem? Já? Está lá como atividade complementar, já na quarta de cinza, não tá? Mas eu acho que deve estar como recesso. Normalmente, a quarta de cinzas não tem aula. Mas deem só uma olhada, eu ainda também não olhei. Eu coloquei esse daqui, eu coloquei já acreditando no habitual. Bom, datas importantes. Dia 2/4 é a nossa P1 com muito provavelmente. Aqui na Unip a gente tem semanas de prova, que vai estar no calendário acadêmico também. Se eu não me engano, a semana de prova começa dia 31 de março e vai até dia 6 de abril. Não tenho certeza. Isso aqui é a semana. Então, se é essa semana, a nossa aula cai bem no dia 2, numa quarta-feira. Provavelmente vai ser dia 2 a nossa NP1. Como que é a prova, gente? Dessa forma que eu já expliquei para vocês. E, na sequência, sempre faço a vista de prova. Então, a gente entrega a prova para vocês. Se eu conseguir corrigir a prova para a semana seguinte, é na semana seguinte que eu entrego as provas. Vocês vão dar uma olhada, ver se está tudo bem, ok? Assina a ficha, a folha de presença e a prova é de vocês, tá? Caso eu não termine de corrigir, aí sempre ser nas próximas semanas, tudo bem? Mas a P1 vocês vão vê-lo, vão receber com certeza. Na sequência, a nossa P2 vai estar por volta do dia 22 de maio. 28 de maio. Na sequência, dia 4 de junho, provavelmente a prova substitutiva. E dia 11/6 é o exame. E aqui, dia 25, é a semana de revisão. Então, vamos lá. NP1 vai cair o conteúdo do primeiro bimestre, que é a primeira prova, tá? Até onde a gente chegar, até uma semana antes da prova. Na prova, que é a NP2, que é a segunda prova do bimestre,
do semestre, pode cair conteúdo do primeiro bimestre? Pode, desde que esse conteúdo, porque muitas vezes ele é uma coisa depende da outra, né? Então tem como você separar, é uma informação que vai depender da outra, mas prioritariamente o conteúdo da segunda prova é o conteúdo do segundo bimestre, é o que aconteceu depois da primeira, tudo bem? Preferencialmente é isso que acontece. Pode ser que uma coisa ou outra se repita por conta disso, que uma informação dá sustentação para a outra, não tem como a gente separar. A prova substitutiva, eu tenho certeza de que eu vou explicar isso para vocês, mas eu vou repetir. A prova substitutiva é para quem não fez a NP1 ou a NP2, ou não fez as duas. Mas não existe substitutiva das duas, entende? Então, eu não vim na primeira prova, na NP1, e também não consegui fazer a NP2. Você vai fazer a prova substitutiva só para uma ausência. E aí, vai somar a mesma nota e dividir por 2, essa vai ser sua média do semestre, provavelmente vai para exame, tá? Então, eu não fiz a NP1, fiz a NP2, tudo bem, vai ficar fechado o seu sistema da nota da NP1, você vai fazer a NP2. Na semana da sub, você vai entrar com uma solicitação, um requerimento lá no sistema, e você vai vir fazer a prova substitutiva. A nota da substitutiva, ela vai compor aquela nota que você não tinha no seu sistema da NP1. Aí vai ser feita a média semestral. Atingiu 7, muito que bem, menos de 7 é exame, tá? Só para quem perdeu. Não, só para quem perdeu. Só se você não. Porque quando você não vem, você fica no seu sistema como NC, não consta. Aí a gente consegue alterar essa nota, entendeu? Se você já não foi bem, já ficou no sistema, já gerou média. Agora uma coisa importante, conteúdo da prova substitutiva. Aí o conteúdo da prova substitutiva ela é semestral. É o conteúdo da P1 e da P2 e a prova é dissertativa. São 5 questões dissertativas, bem? Não tem nada de objetivo. A mesma coisa se repete para o exame. Então, subexame, a prova ela é dissertativa com 5 questões, cada uma valendo 2 pontos, totalizando 10. E tanto sub quanto exame, aí o conteúdo é literalmente do semestre todo. NP1 e NP2 não. A gente consegue dar preferência só nessas situações, que às vezes uma informação aconteceu lá atrás e que se repete agora. Tudo bem? Gente, alguma dúvida? É importante que vocês tenham isso em mente, porque vocês estão começando, é o primeiro semestre, até depois vocês já se familiarizam e saem para os próximos, para vocês se policiarem em relação às notas. E outra coisa, falta. Se tem uma coisa que reprova é falta, tá, gente? Por que reprova? Porque o sistema vai reprovar vocês. Quer dizer, o sistema não vai fazer nada sozinho, né? Vai fazer se vocês faltarem. A chamada que a gente faz, que a gente passa, a gente vai lançar no sistema. E eu juro pra vocês, nós professores, a gente não controla a falta de vocês. Eu faço a mínima ideia de quantas faltas, quantas presenças vocês têm que ter para reprovar ou para não reprovar o semestre. Eu nem fico montando. Putz, agora tem tanto, agora ele reprova. Sei lá, eu não sei. Se perguntar, eu nunca sei. Faltou, eu lanço falta, vou lançando e acabou. E nem eu sei quando reprova por falta, porque depois que vai aparecer lá. Às vezes o aluno passou por nota, mas excedeu o limite de faltas. Então fiquem atentos a isso. Administrem as ausências de vocês. No calendário acadêmico, tem uma parte que lá diz, isso facilita muito, disse a carga horária da disciplina e o limite de falta que você pode ter para não ter reprovação. Então vai dar lá, disciplina de 1h30, com certeza o limite é menor. Disciplina de 4h30, sei lá, pode ter 12 faltas, não sei, estou chutando, ou mais, não tenho certeza. O fato é 75% de presença que precisa ter para aprovação, mínimo, né? E aí, quanto é referente esse 25% de ausência, dá uma olhada no calendário acadêmico, tá bom? Então só tomem cuidado com as faltas, porque uma vez que foi para falta, isso é chato, tá? E a gente não controla, não tem como. Tudo bem? E a semana de revisão, você sabe como funciona? A semana de revisão é a semana que vocês vêm para ver, quem quiser, para ver prova, para ver como é que foi no exame, se ficou de exame,
e não veio no dia que foi entregue a NP1 e quer levar a NP1, pode levar a NP1. A única prova que a gente não pode entregar para vocês é o exame. O exame ele fica preso na instituição, fica na própria na própria secretaria, tá? O restante são documentos que vocês podem levar. Então a semana de revisão normalmente acaba vindo quem está de exame ou quem está com curiosidade para ver a prova pessoalmente. Sistema de arredondamento. Já começa a deixar bem claro que é assim, a gente não arredonda nota, tá, gente? Quem arredonda é o sistema, porque no final, se a gente ficar arredondando, no final a gente arredondou quase mais de um ponto para cada um. Porque, faltou só 0,25, ficou só 0,5. E aí, às vezes vocês acham assim, vocês veem a média no sistema e falam assim, é só por meio ponto. Não é meio ponto, é por um ponto. Porque o sistema soma duas notas e divide por 2. Então, para chegar na média, eu preciso de um ponto e não de meio ponto. É sempre o dobro daquilo que eu preciso na média final, por conta do cálculo, tá? Então, o próprio sistema ele já tem a questão lá de arredondamento, tudo bem? Então, não arredondo. Por isso que quando eu dou a vista de prova, eu peço para que vocês contem, somem as notas direitinho, para não ter erro de somatória, tá? Mas isso aí mais pra frente a gente vai conversando de novo. Mas é que depois começa a ficar corrido, então eu preciso só falar para vocês, para não deixar nada em branco, porque vocês estão começando e precisa ter essas informações mais claras. À medida que vocês forem tendo dúvidas, podem me perguntar, não tem nenhum problema, tá? E aí eu vou mandar isso daqui, tem o cronograma e tem o plano de ensino aqui, a ementa da disciplina e as referências bibliográficas para quem quiser aprofundar um pouco mais, tudo bem? Então vamos lá. Já passou a lista? Está passando aí? Então vamos lá, hoje a gente vai começar mesmo, né? Vai falar sobre história natural da doença e níveis de prevenção. Para a gente começar falando da história natural da doença, eu queria guardar isso daqui. O que é doença para vocês? Bom, aqui são só os objetivos que a gente vai falar, tá? Compreender o conceito da história natural da doença e seus estágios, identificar e diferenciar os níveis de prevenção primária, secundária e terciária e relacionar a atuação do fisioterapeuta nesses diferentes níveis de prevenção e atenção à saúde. Então, essa aula vai abordar esses 3 tópicos. Ao final dessa aula, vocês vão ter condições de falar, explicar facilmente essas 3 propostas de aula, de informação. Então, o que é saúde para vocês? O que é? Falei, ausência de bem-estar. A ausência? De bem-estar. Falta de bem-estar. Doença. Estamos falando da doença? Eu tinha perguntado o que era doença. Desculpa. Então, o que é saúde? Bem-estar físico. Que susto, meu Deus do céu. Não tá na vida. Não é? O que é sobre você? A ausência do bem-estar físico, socioeconômico. Bem-estar o quê? Físico. O que mais? Não só físico, ainda mais hoje em dia, né? Mas hoje em dia. Saúde econômica? Não, né?
responder o necessário, eu adoro o resumo objetivo. Agora, eu tenho que deduzir o que quis dizer, é que dá. A ausência, tipo assim. Mas não façam isso, não. Vocês estão no primeiro semestre, depois vocês aprendem muito isso desse jeito. A ausência. Isso tudo. Hoje em dia, a questão do que é saúde é muito subjetivo para algumas pessoas, né? Porque, veja, pelo OMS, hoje, algumas pessoas falam que é ausência de doença. Mas o que é doença? É a ausência de tudo isso. Porque a doença, normalmente, quando a gente fala em doença, as pessoas pouco pensam em doença mental, né? Hoje em dia mais. Mas ainda assim, ignora-se uma questão de um transtorno de ansiedade como uma doença mental. E é uma doença mental. Mas as pessoas acham que doença mental, a pessoa é louca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus, né? Então, hoje começa a se falar mais sobre isso. Mas até um tempo atrás, doença, as pessoas pensam em doença física, né? Física. Um corte, uma amputação, um trauma, enfim, um câncer. Mas não é só isso. É qualquer coisa que saia, que tire do equilíbrio, do bem-estar físico, na verdade, psíquico, né? Psíquico, emocional. Então, o conceito de saúde pela OMS é exatamente isso. Bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Eu acho que a OMS poderia incluir aí também bem-estar de saúde econômica, concordo. Então, vai além da ausência de doenças. Então, bem-estar físico é o funcionamento adequado do organismo. Bem-estar mental te gera um equilíbrio emocional e psicológico. E o bem-estar social é a capacidade de manter relações saudáveis e viver em um ambiente adequado. Se eu tenho um desequilíbrio em uma dessas fontes, eu vou ter algum déficit, eu vou ter alguma deficiência. Porque se eu não tenho bem-estar físico, dificilmente eu vou ter um bem-estar mental e bem-estar social. Se eu não tenho um bem-estar mental, piorou. Se eu não tenho um bem-estar social, pode interferir no meu estado mental, pode interferir no meu bem-estar físico. Uma coisa degringola a outra. Se eu for pensar nessas doenças aqui, essa, por exemplo, tem muita relação com questões emocionais. Ela tem uma correlação aí quando a gente faz como é que chama? Uma somatização. Tem. E a fibromialgia, uma das formas de tratamento é promovendo o bem-estar físico. Para quê? O meu primeiro propósito é melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Como melhorar a qualidade de vida da pessoa? Melhorando o bem-estar físico, melhorando o bem-estar social, melhorando o bem-estar mental. Então, de que forma que eu consigo atingir essas melhoras? Quando eu pergunto de que forma por meio de quais estratégias eu consigo atingir essas melhoras? Quais estratégias? O que eu preciso fazer para ter uma boa qualidade de vida? O que vocês acham que a gente precisa fazer para ter uma boa qualidade de vida? Exercício físico, o que mais? Mudanças de hábitos. Mudanças de hábitos. Sono regular. Oi? Acompanhamento médico. Vejam, se eu faço tudo isso, eu estou fazendo para tratar ou para prevenir? Só. Se eu já estou doente, eu também posso usar esses recursos para tratar. Então, vejam só, esses são os meus níveis de prevenção, meus níveis de atuação. Em que momento nós, enquanto fisioterapeutas, precisamos olhar para aquele paciente? Em níveis de qual tipo de prevenção? Entende? Então, tem momentos em que a doença já está instalada. Então, eu vou tratar a doença, mas de qualquer forma, eu vou promover o bem-estar físico-social e melhorar a qualidade de vida. Mas, antes da doença chegar, eu posso preveni-la. É a prevenção. Para quê? Para que, se eu melhorar a qualidade de vida, eu com certeza não vou desenvolver com tanta facilidade alguma doença. Qual pode ser? Qualquer uma dessas. Qual é uma dessas?
DPOC, todo mundo sabe o que é? Doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é isso? São os fumantes a longo prazo, né? Que tem aquele tórax mais inflado, rígido, aquela tosse constante, aquela falta de ar, sabe? Enfisema pulmonar, tudo DPOC. Bronquite crônico, é um DPOC. DPOC é a doença. Se a pessoa já tem DPOC, o que você vai falar para ela? Por que ela tem DPOC? Não todo mundo, mas uma grande maioria, mas todo fumante a longo prazo vai desenvolver isso. Se ele tem DPOC, o que você vai falar para a pessoa que tem DPOC? Para de fumar, porque você acha que uma pessoa que fumou a vida inteira virou DPOC vai parar de fumar só porque virou DPOC? Vai parar de fumar se ele quase morrer. E olhe lá. E olhe lá. Porque é vício. Não é simplesmente, ai, eu DPOC, agora não posso mais parar de fumar. Imagina. Aí que vai fumar, sabe por quê? Qual que vai ser a lógica? Gente, é não é? É isso. Então, não é porque virou DPOC que vai parar de fumar. Mas o que você vai precisar falar para a pessoa? Para de fumar. Você vai tentar criar estratégia, só que ela já tem o DPOC. Agora, para eu evitar chegar no DPOC, o que eu preciso fazer? Não fumar. Ou, se eu já fumo, minimamente diminuir e associado a isso, tentar mudar ao máximo meus hábitos de vida. Ou melhor ainda, para eu não ter isso, o que eu tenho que não fazer? Não fumar. Então eu estou antevendo, eu estou prevenindo algo que eu sei que pode acontecer devido às minhas atitudes, às minhas escolhas como consequência. Então isso tudo parece muito simples, mas não é. Porque a gente na fisioterapia, a gente atua com educação e saúde. O que é educação e saúde? É exatamente isso. Prevenindo, tá? Prevenindo e minimizando quando eu já cheguei nessas fases da doença que a gente tenta evitar ao máximo. Então o fisioterapeuta ele vai atuar dessa forma. A gente já vai falar, é muito rápido. Bom, então aqui a gente tem nosso conceito de saúde e doença, ausência de doença, saúde ao completo, estado de bem-estar físico, mental e social e não meramente ausência de doença. Saúde é resultado do equilíbrio dinâmico entre o indivíduo e o seu meio ambiente. Isso é fato, né? Gente, se você fumou durante uma parte da sua vida, parou, conseguiu, ali firme e forte, daqui a pouco você volta a andar com todo mundo que fuma, qual a chance de você conseguir se manter íntegro? Vai muito baixo. E assim por diante, com relação a qualquer coisa, né? Aquela velha história. Você vê alguém sedentário fazendo as mesmas coisas que uma pessoa ativa faz de atividade física? Não. Se a pessoa decide deixar de ser sedentário, quem ela vai buscar para compartilhar as experiências? Os sedentários amigos dela? Não. Vai se enfiar nos crossfit, nas corridas, tudo isso da vida, não é isso? Vira uma máfia, vira um clã, vira uma família, vira o que for. Mas é isso, é o ambiente muda o nosso entorno, tá? Então isso é importante entender um pouco essa interação. Oi? O aulão de crossfit. Não entendi. Eu não, meu ombro não vende em farmácia. Eu também. Não é só isso. É só isso. Você precisa saber gesto, porque crossfit é um esporte. Se você não tiver mobilidade suficiente, equilíbrio muscular, de força muscular e propriocepção do seu corpo, você vai se lesar. Então, é todo um processo. É um processo. O que eu quero que vocês façam, gente, para a próxima aula, pessoal, eu quero que vocês deem uma lida, pesquisem, tá? Sobre níveis de atenção primária, secundária e terciária. E aí a gente vai começar a aula falando um pouco disso, tá? Eu vou falar sobre o processo da doença e a gente vai discutir sobre níveis de ação primária, secundária e terciária. O que ele... Qual disciplina? Saúde coletiva?
conversar essas duas de saúde coletiva, porque abrange um pouco isso. Quarta-feira. Tem uma lista que a gente vai discutir sobre isso. Níveis de ação primária, secundária e terciária. Níveis de ação, de prevenção. Nossa, até passou para trás. Sim, gente. Daqui a 15 minutos vocês conseguem descer e daqui a 20 vocês voltam, né? Vocês sabem que o trânsito...